Fala galera, beleza? Tamo de volta e como a gente falou no último vídeo sobre periodização e continuidade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos da periodização, como é que ela é dividida ao longo do prazo, né? Então, muita gente tem dúvidas sobre periodização, não entende muito sobre o que é. A periodização, galera, é o planejamento do seu treinamento, geralmente voltado para alguma competição, algum objetivo fim. Então, vamos lá, vamos pegar alguns esportes como exemplo. Levantamento de peso olímpico. A maior competição é as Olimpíadas, mas também tem o Mundial. Natação é o Mundial. Futebol, Copa do Mundo a cada 4 anos. Então, cada esporte vai ter sua peculiaridade, tá? Nando, mas quando a gente não tá nesse índice ainda, como é que a gente faz? Sempre vai ter alguma competição alvo. Então, pra galera que é esportista, que tá começando agora, que quer ir pra toda a competição, todo final de semana, galera, se vocês querem ter um planejamento, uma periodização para que você quer evoluir, realmente se sentir bem numa competição, você tem que abrir mão de algumas coisas, tá? Abrir mão de alguma dessas competições para se ter um trabalho a longo prazo, ou seja, um planejamento da sua evolução, do seu condicionamento, para que você chegue nessa competição no seu auge. Vamos lá, como é que isso funciona? A periodização ela é dividida em 3 grandes partes, que é o período de preparação geral, o período competitivo e o período transitório. O que é cada um desses períodos? O período de preparação geral é a construção da base, onde ele pode ser dividido em 2 partes. Preparação geral e preparação específica. A preparação geral é aquele período que você está o mais longe possível da sua competição alvo. Então a gente vai treinar aquelas habilidades mais distantes do seu esporte, ou seja, a gente vai te deixar mais forte, a gente vai te deixar mais ágil. Tudo vai depender de qual a modalidade que você está se envolvendo. Vou usar de exemplo o levantamento de peso olímpico, que é uma das minhas paixões. Dentro do levantamento de peso olímpico é força e potência, tá? Então os movimentos clássicos são o snatch e o clean jerk. Na preparação geral, a gente vai trabalhar bem menos os movimentos clássicos, que é o snatch e clean jerk, e a gente vai trabalhar bem mais outros exercícios, como por exemplo, corrida, musculação, natação, outras vias energéticas diferentes daquela proposta lá na competição. Para que isso? Deixar o seu corpo mais forte, mais preparado, mais bem condicionado de forma geral, para que lá na frente você possa usufruir disso. Na preparação específica é quando começam a entrar os movimentos, os exercícios mais específicos do seu esporte, mas ainda não é aquele clássico, não é exatamente o movimento final. Ele aumenta na quantidade que você executa, mas ele ainda não está em alto volume, ou seja, são aqueles exercícios que têm relação direta com o teu esporte, que vai evoluir diretamente aquela especificidade que você precisa para treinar e chegar na sua competição mais bem preparado. Terminou a preparação geral, terminou a preparação específica, a gente entra num período de competição, período competitivo, também dividido em 2 partes, o período pré-competitivo e o período competitivo. No período pré-competitivo, a quantidade de movimentos específicos vai lá para cima, ou seja, no caso do levantamento de peso olímpico que eu utilizei aqui, o snatch clean jerk começa a ser cada vez mais trabalhado. E a quantidade daqueles exercícios gerais que a gente usou lá no começo está cada vez mais caindo, porque agora você está usufruindo do ganho que você já teve. E aí você está num período já se preparando para a competição, simulando mais aquela condição, até que você chega num período competitivo. E aí você vai fazer exatamente simulações da sua competição. Isso não quer dizer que nesse meio tempo você não vai fazer testes, que você não vai fazer simulações de competição. Tudo isso ele tem que ser planejado. E depois a gente entra no período transitório, que é o período pós-competitivo, onde um atleta ele tem que descansar um pouco, tá? Então mais à frente a gente volta a discutir sobre isso, sobre esses temas, cada um com um pouquinho mais de riqueza de detalhes. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha aí com os amigos, ajuda a gente a gerar engajamento para esse canal. Aquele abraço e até a próxima.